No Universo 11, Gohan parece estar realizando um ritual de despertar semelhante ao que realizou há anos atrás. Todavia, este parece bem mais introspectivo e consciente do que o anterior. A grande questão que se coloca é: Gohan sairá completamente transformado desta experiência? No passado, Amaron, o venerável herdeiro, leu as memórias de Dola e identificou a admiração que sentia por Salaga. Muito mais tarde, Dola compreendeu que Amaron tinha enviado Salaga ao seu encontro, porque ele nunca poderia ter recusado uma proposta da pessoa que mais admirava. A natureza oportunista do venerável herdeiro o levou a jogar com os sentimentos de Dola, usando-o contra ele para conquistar sua devoção. Dola entendeu isso rapidamente, mas não deu importância, já que seus respectivos objetivos estavam intimamente alinhados. Na verdade, Dola e os outros partilhavam uma vocação comum: glória. Certamente em escalas diferentes, e foi avançando com pessoas de tanto prestígio que ele se convenceu de que não poderia sonhar com nada melhor. O eco de seu nome se espalhou e se fundiu com o dos mágicos que ele admirava. Salaga sempre considerou Dola um igual, por isso estava aprendendo a fazer o mesmo e a vê-lo como seu companheiro mais leal. Então, os esforços do venerável herdeiro deram frutos e os aproximaram das mais altas autoridades do Universo 14. Deixei minha marca na minha era, como fez Salaga muitos séculos antes? Dola perguntava, no limite do último canto da morte de sua vida. Dola se via como uma entidade banal, movendo-se na escuridão, mas paradoxalmente, o seu objetivo mais profundo era não acabar no esquecimento, estar no centro da luz mais brilhante do cosmos. E com esse objetivo, ele gritou, envolveu as pontas dos dedos em energia e enfiou a mão no próprio estômago para realizar o Pacto da Morte. Sua energia está concentrada em um único ponto. Ele não vai, pensou Broly. Mas Dola pretendia fazer exatamente aquilo que o Saiyajin se negava a acreditar. Com um sorriso no rosto, o demônio agradece a Salaga e Amaron em tom de despedida por terem tornado sua vida emocionante. Você realmente quer acabar com sua própria vida? Gritou Broly enquanto golpeava Dola. Exatamente, Saiyajin. E você vai comigo. Broly então voou com o demônio até o espaço. Você me colocou à prova. Coloquei toda a minha energia tentando te machucar, mas não adianta. Você é forte demais. Mas o Pacto da Morte aumenta meu poder em 10 vezes, transferindo pra mim todos os poderes dos antecessores invocadores. Então posso muito bem dizer que você não tem chances de sobreviver, exclamou Dola, enquanto sua vida se esvaziava e seu corpo despedaçava. Broly foi pego pelo clarão antes da explosão. Morrer em uma queima de fogos visível para um planeta inteiro é o mínimo que mereço. Foram os últimos pensamentos de Dola. Aquela concentração de energia podia ser vista por todos os cantos de Sadala. A energia continuava a se expandir. Estava para atravessar a atmosfera. Ruba e Leriaki e os demais Saiyajins se preparavam. Kali finalmente abriu os olhos. A vista fez a luta entre Amaron e Vegeta ser interrompida. O Hakaishin diz que o amigo de Vegeta, se referindo a Broly, não deve resistir sozinho àquela explosão. Broly, você está louco. A única coisa entre aquela esfera colossal e o planeta era Broly, que estava para se tornar uma lenda. Ele gritou o nome de Shelai. Ele juntou todas as suas forças, rugiu como um monstro, enquanto comprimia todo aquele poder. Que logo estava nas palmas de suas mãos. O feito daquele homem deixou todos perplexos, até mesmo o venerável herdeiro, até mesmo o Deus Super Saiyajin. Broly segurava aquela explosão que outrora assumiu o tamanho de um planeta nas mãos.
tola! Não conseguia entender o que estava acontecendo. Não entendia por que sua vida não se esvaía. Broly gritou para que ele calasse a boca. Até que... a palma da mão fechou. A explosão fora completamente contida naquelas mãos. Agora Broly, desacordado, estava em queda livre. Antes que se chocasse contra o solo, o almirante Ruba o pegou. Muito bem, meu amigo. Você salvou todos nós. Se orgulhe. Broly abre os olhos e estica sua mão trêmula para a direção de Kali, dizendo seu nome, como se implorasse perdão. Mas Kali não consegue sequer completar uma palavra. Desesperado, Broly grita para chamarem um médico Tsufuruchin. Por favor, me diga que ela vai ficar bem. Ela não está em bom estado, mas você pode agradecer a ela, Broly. Foi graças a ela que você conseguiu recuperar sua consciência. Chorando, Broly se desculpa, dizendo que não queria ter feito aquilo. Então grita o nome de Kali. Ela, por sua vez, tentava levantar. Ela diz para Broly que não foi culpa dele. Eu sei, mas... Neste momento, Vegeta grita para Broly se mover. Amaron havia o atacado com suas correntes e com um sorriso medonho no rosto. O golpe atinge o solo. Por pouco, Broly conseguiu desviar e Vegeta se juntou a ele. Vegeta então se posicionou e elevou sua energia. Amaron estava de braços abertos, rindo e elogiando os oponentes. Por mais previdente que eu seja, devo admitir que nunca pensei nem por um segundo que meus subordinados morreriam hoje. Então devo parabenizá-los. Nos poupe de seus elogios. A sua esposa está segura, meu querido Vegeta. É isso que importa, não é? Eu estava tão focado nele que não notei que o Ki dela reapareceu. Que alívio. Parece que nada está indo conforme o planejado, hein, Deus da Destruição? Por favor, não pense que sua vitória é uma conclusão previsível. Não vou deixá-lo ir, Vegeta. Pedi que mostrasse seu poder máximo e você não obedeceu. Eu vi esse poder em suas memórias recentes, mas agora já perdi minha paciência. Percebendo o que Amaron estava para fazer, Vegeta grita para seus companheiros prestarem atenção. Mas os fracos nada podem fazer. Amaron começa a atacar os outros Saiyajins com uma foice de Ki expandida, com o objetivo de extinguir essa espécie. Vendo seus companheiros sendo despedaçados e seus restos mortais voando para longe, Ruba fica furioso. Então se transforma em Super Saiyajin. Amaron surge em suas costas e com uma foice o golpeia. O ataque rasgou o braço direito de Ruba, assim como a lateral de sua barriga. O ataque se expandiu e também rasgou alguns Saiyajins que estavam atrás. Ruba caiu de joelhos. Não podia fazer nada. Amaron então apontou sua mão para o almirante. Broly havia perdido Vegeta de vista. De repente, ele chegou até Amaron e acertou uma joelhada na sua cara. Aqui está. Foi exatamente isso que eu vi. Finalmente, Vegeta. Broly diz que não conseguiu ver Vegeta se movimentar. Enquanto isso, os demais Saiyajins ajudavam Sadala a levantar. Ele perguntava sobre o demônio, e os demais diziam que Broly o derrotou. Salaga diz estar aliviado. De repente, ele percebe aquela aura de Vegeta e toma um susto. Se pergunta se aquele era realmente o Príncipe Vegeta. Puta que pariu. Tô todo arrepiado. Se você chegou até aqui, deixa o like por obséquio. Vou encerrar o vídeo por aqui porque eu tô com pressa pra postar, senão eu sou assassinado. Vou tentar lançar a análise depois. Sempre que eu digo isso eu não lanço, né? Mas eu vou tentar. Tenho muita coisa pra falar sobre esse capítulo maravilhoso. Um dos melhores em muito tempo de Kakumei. Não que estava ruim, mas
Melhorou demais. Tá. Bom demais. É isso isso aí deve ser um instinto superior do Vegeta, pois é.